Bem, então agora a gente vai criar o primeiro projeto em React Native aqui do curso usando o Expo, a linha de comando do Expo. Então a primeira coisa que eu fiz, eu fechei tudo. O vídeo passado eu estava com o VS Code aberto, eu fechei ele e perceba que eu tô no terminal. Então a primeira coisa que a gente vai definir é a pasta, né? Eu vou colocar lá em documentos e eu tenho uma pastinha chamada cursos aqui, ó. Então eu vou deixar nessa pasta. Comando que a gente vai criar, então, para quem já trabalha para quem já criou projetos em React Native, usava lá o npx React Native, né? E baixava lá o projeto, ele instalava, tal. Para a gente usar o Expo, a gente vai usar o comando Expo init e dar o nome do nosso projeto. Como esse é só esse é só um exemplo, então eu vou colocar o nome desse projeto meu de My Project. Dou um Enter e vou aguardar os próximos passos. Aqui é importante, porque ele vai perguntar qual que é o tipo de projeto que eu quero, né? Se eu quero um projeto que ele chama de Managed Workflow, que é um projeto gerenciado pelo Expo, né? Ele tem lá 3 tipos. Ele tem o tipo vazio, que esse vazio ele é em JavaScript, ele tem também um vazio, mas é em TypeScript, e tem um que já vem com template em abas. E tem esse Bare Workflow aqui, né, que é em JavaScript e TypeScript. Isso aqui é como se a gente estivesse criando um projeto lá da forma do React Native mesmo. Mas eu vou escolher, para os projetos e para o curso aqui, sempre a segunda opção aqui dentro da categoria do Managed Workflow, que é esse Blank TypeScript. Então vou dar um Enter. Ele vai agora baixar os arquivos desse template e já usar o npm para instalar os pacotes das primeiras dependências aí. Deixa eu pausar. Então foi finalizou a criação do projeto. Então ele mostra aqui, né, ele relacionou aqui alguns comandos para a gente iniciar, rodar ele em Android, em OS, se fosse o caso, ou pela web. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar um cd, o nome do projeto, para ele entrar no diretório do projeto, e agora sim a gente vai dar aquele comando para abrir o VS Code com o projeto, code ponto. Dou um Enter. Então a gente tem um projeto aberto, a gente pode fechar essa abinha aqui, e olhando aqui na barra esquerda, a gente tem algumas pastas, né? Então a primeira pasta que a gente tem, que é essa pasta que está com esse ponto aqui, foi lá do Assets gerado pelo Expo. A gente tem os ícones e imagens que a gente pode utilizar seguindo a especificação de tamanho, né, pro app. Então a gente vai ter que criar os nossos assets usando essa especificação, que depois o Expo mesmo cuida na hora do build de gerar isso. A pastinha Node Modules, que é onde ficam instaladas todas as dependências. E esse app JSON, que é onde a gente faz a configuração do nome do projeto, né, por exemplo, do splash, da cor de fundo, de orientações para cada plataforma. Então eu tenho configurações diferentes para iOS e Android e web. E o primeiro arquivo aqui, que esse sim ele é executado quando a gente for iniciar o projeto, que é esse app.tsx. TSX porque a gente está usando TypeScript. Eu tenho também um arquivo aqui do Babel e tenho um arquivo do configuração do TypeScript e do package, que é onde ficam relacionadas as dependências e dependências de desenvolvimento. Então, toda vez que a gente cria um projeto lá, fazendo esse passo a passo, a gente tem essa estrutura aqui de dados. A gente pode já, por exemplo, já executar e ver o resultado desse app aqui, ó, TSX, já na web. Então, se a gente vir dar um Ctrl aspas, ele abre o terminal integrado e a gente pode fazer o seguinte comando.
subir aqui, a gente pode dar um ESPO Start. A gente vê o resultado, ele vai buildar a aplicação e obviamente vai levantar um servidor já na web. Então percebam que, que ele já inicializou aqui, ele criou um QR Code, a gente vai ver isso. Ele está escutando nessa porta 192.168 e aí ele fala aqui que se a gente posicionar, né, se eu baixar o ESPO Go em Android, né, ou a gente pode acessar já o aplicativo. Então, ó, se eu apertar o A, ele roda em Android, se eu apertar o W, ele abre a web, o R, ele dá um reload na aplicação. Então, eu vou apertar um W para a gente ver o que vai acontecer. Já indicou aqui para mim que ele vai abrir no browser. Então, ele está fazendo o building da aplicação. Deixa eu ver aqui, ó. Ele levantou isso aqui para mim. E aí ele abriu uma nova aba aqui no Chrome, né, com esse texto Open Up App, Start Working in Your App. Então, se eu voltar, a gente vai fazer o teste aqui. Se eu trocar o texto agora, né, e só colocar um teste de reload e salvar, percebam que ele já compilou. E a hora que eu voltar lá aqui, ele já está atualizado. E isso aqui é bacana porque vai acontecer também a hora que a gente for executar no dispositivo, a gente estiver fazendo no celular. Tá? Esse vídeo faz parte do curso Construindo Aplicações em React Native com ESPO e planilhas Google como API. Nesse curso você vai encontrar como começar a desenvolver do zero, desde a parte de ambientação, de ferramentas, a sessão de introdução ao React Native, vamos utilizar a plataforma do ESPO, vamos entender como funcionam os fundamentos, que componente, estilização e o uso de APIs. Para isso, a gente vai criar um aplicativo de exemplo de estados, uma API do IBGE que lista todos os estados e assim que a gente clicar no estado, ele traz os municípios. E por fim, a gente vai construir um aplicativo para compartilhar recursos Google para a educação. A partir de uma planilha da Google, vamos transformá-la em API e ela será consumida no nosso app. Vamos trabalhar com animações, com navegação, listas, filtros, todos os recursos que a gente utilizou durante o curso. Na nossa home, iremos criar categorias para o público do tipo de recursos. E assim que a gente clicar na categoria, ele irá listar puxando da nossa API. Iremos criar um campo para filtrar e também será possível ou abrir o recurso ou compartilhar através do WhatsApp ou outro aplicativo que permite o compartilhamento. Legal, né? Mais detalhes, link na descrição.